Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Boa noite, né? Depender de quando você estiver vendo esse vídeo. Eu me chamo Bruno Luiz Signori e venho hoje apresentar para vocês, né, o trabalho intitulado O Texto do Professor Autor, como incentivo à escrita discente nas aulas de produção textual. Na realização desse trabalho, fui orientado pela professora doutora Vaima Regina Alves Mota, e esse trabalho, a ocasião também da sua realização, foi apoiado pela CAPES. Eu atualmente sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria, especificamente na área da linguística, na linha dos estudos do texto e práticas linguísticas. E esse trabalho, ele é parte da minha dissertação de mestrado, é um trecho do que foi desenvolvido. E para falar sobre isso, eu, a despeito dos recortes que foram realizados, né, organizei a minha fala em 4 principais momentos: contextualização escolar, contextualização das oficinas, né, e especificamente da fase 3 das oficinas, que foi leitura e produção de crônicas, e, ao final, algumas considerações. Ali escrevi errado, mas não tem problema. Bom, contextualizando, então, o trabalho realizado, né, no ano de 2023, majoritariamente entre outubro e novembro do ano em questão, eu fui ao encontro do Colégio Estadual Professora Edna May Cardoso, uma escola localizada em Santa Maria. Eu coloquei Santa Maria em relação ao Rio Grande do Sul, um dos estados, o estado mais ao sul do Brasil, né? E lá, nesse colégio, trabalhei com a única turma de terceiro ano da escola, cerca de 19 estudantes. Esses foram os participantes, e de lá surgiu o corpus de análise da dissertação, né? E aí, se eu contextualizo as oficinas de leitura e produção textual foram uma das etapas, ou uma das partes da minha dissertação. Havia o trabalho com a intertextualidade, o trabalho com os movimentos relacionais e a análise de parte das produções textuais produzidas pelos educandos durante as oficinas. É lógico que no trabalho com os alunos, eles não eram um meio para se chegar em determinado fim, eles eram o fim em si mesmo. Então, o trabalho com esses alunos foi para tentar colaborar com as suas demandas e necessidades. Para isso, nós organizamos as oficinas, né, em 3 fases: fase 1, 2 e 3. A primeira fase de contatos iniciais, de coleta de informações, de apresentação de alguns dados, né, a entrega de documentação para os alunos assinarem. E nas fases 2 e 3, aí sim muito parecidas, o trabalho primeiro com a escrita e reescrita de redações modelo Enem, e na sequência escrita e reescrita de crônicas literárias, isso na fase 3. Eu recortei ali do canto superior direito, né, que é o cronograma só para meramente ilustrativo. Eu dei um zoom, digamos, na fase 3. Tanto fase 2 quanto fase 3, respectivamente, redação, modelo Enem e crônica literária, funcionaram de um jeito muito parecido. O objetivo era que os alunos produzissem a primeira, segunda e terceira versões de uma mesma crônica. Antes de realizar essa escrita, porém, era necessário que eles estivessem preparados. Para isso, a gente apresentava textos modelo, tanto o modelo de temática, quanto o modelo de gênero, quanto o modelo de intertextualidade e movimentos relacionais, para que fosse tanto individual quanto coletivamente feito o trabalho de observar, de ler, de comentar, de refletir sobre esses textos. Feitas as preparações, os alunos produziam a primeira versão, que era retornada com um diálogo coletivo e também com um bilhete orientador, né? Aí os alunos faziam a segunda versão, acontecia esse mesmo processo de retorno, e depois eles escreviam a versão final. No caso das crônicas, nós ainda tivemos um encontro para fazer a leitura coletiva, né, a conversa sobre as crônicas que foram produzidas e experiências que foram vivenciadas durante esse processo. A fase 3 das oficinas, né, essa que eu destaquei aqui, ela teve uma sequência didática que a embasou, assim como as fases 2 e 1, né? Aqui eu dou um destaque para os momentos em que nós vamos centralizar as nossas conversas, né? Vocês podem ver que essa sequência didática ela está dividida em, salvo engano, são 12 ou 14 etapas, e eu vou dar conta das etapas 3, 4 e 5, tá? Nessas etapas, a gente trabalhou com uma das crônicas, que é aquela que eu quero, que é o ponto principal da minha apresentação. E aí sim, leitura e produção das crônicas, né?
Como eu mencionei anteriormente, os alunos tinham uma temática. Todos eles escreveram sobre essa mesma temática, que era a relação deles com a arte, desses estudantes com a arte. Para isso, nós preparamos 3 crônicas para trabalhar com esses alunos, né? A primeira delas é a crônica Saudações às Saudações. A segunda crônica, Conversa Meia Série com Tom Jobim 1, a parte 1, né, escrita por Clarice Lispector. Esqueci a data agora, mas foi em 1971, salvo engano. E, por fim, mais ou menos importante, a crônica Saudações aos Rios, presente na obra Futuro Ancestral, escrito por Ailton Krenak em 2022, salvo engano. Bom, não foi possível, né? Não foi possível trabalhar com a crônica do Ailton Krenak em função de algumas adaptações que a gente teve que fazer, dadas as demandas e o encaminhamento, né, do trimestre, dos estudantes. Mas a primeira crônica que foi trabalhada foi a crônica Saudações às Saudações. Ela é uma crônica de uma única página e ela foi escrita por Arlindo Floresta entre maio e junho de 2023. Essa crônica, ela foi dinamizada com os alunos sob o pseudônimo, né, do Arlindo Floresta, apesar de que quem a escreveu fui eu, o professor regente das oficinas. E a minha intenção em trabalhar com essa crônica foi trazer uma crônica que eu já tivesse escrito em um outro momento da vida, mas que tivesse uma temática similar àquela que os alunos escreveriam. Então, a relação com a arte. Como era uma crônica, ela também podia ser um modelo para o gênero. E por ter intertextualidade, por ter a presença de movimentos relacionais, ela também era uma crônica importante numa perspectiva dos objetivos que se tinha no trabalho a ser realizado, né? Essa leitura foi realizada, e eu já trago aqui os principais pontos, silenciosamente, num primeiro momento, pelos alunos, e isso aconteceu antes de discutir as características do gênero, né? Ela era um texto de primeiro contato. Então, a gente só fez a leitura individual e depois, a partir dessa primeira leitura, algumas perguntas localizadoras e provocadoras, né? Quais eram as impressões, dúvidas e quais eram os objetivos, ou os principais interesses daquele que o escreveu, né? Na sequência, eu falei um pouquinho sobre o gênero textual e sobre a temática, né? Relação com a arte. Essa crônica, inclusive, ela reflete sobre a crônica Saudações aos Rios e sobre a presença do Ailton Krenak em Santa Maria no ano de 2023, ano em que esta crônica Saudações às Saudações foi escrita. Inclusive esse título, né, Saudações às Saudações, como de certa forma uma homenagem à crônica Saudações aos Rios do Krenak. Bom, depois de fazer esses lembretes, a gente foi para uma leitura conjunta e pausada, prestando atenção no título, nos principais acontecimentos, nos cenários, na autoria, né, na intertextualidade e também nos movimentos relacionais, como eu mencionei anteriormente. Ao final dessa leitura conjunta, aí sim eu revelei aos estudantes que se tratava de uma crônica escrita por mim, e a reação foi muito interessante, porque os alunos pareceram muito interessados, pareceram felizes, fizeram perguntas, disseram, então é por isso que o senhor sabia o que perguntar, ou tinha tanto conhecimento sobre essa crônica, né, atribuindo aí esse olhar crítico sobre o texto em função de eu ter escrito. Claro que depois eu conversei que parte dessa criticidade, né, desse olhar com atenção, não era sob a perspectiva do autor, mas sim daquele que encontra com um texto sob uma perspectiva crítica, né, e fica atento aos sinais que aquele texto nos desvela, né. Bom, para considerações finais, e aí eu queria, de repente, ocupar alguns minutinhos para isso, eu trago toda essa contextualização e essa apresentação para frisar o entendimento de que o trabalho em sala de aula e a participação do professor podem funcionar como motivadores, né, ou como incentivadores a essa prática pedagógica conjunta, né, e potente, na medida em que, quando o professor se coloca ou realiza as atividades que propõe, isso passa para o aluno, dentre outras coisas, a mensagem de que aquela atividade ela vale a pena ser realizada, de que ela tem importância, de que ela tem, eventualmente, outras razões para existir. E isso também consegue a compreensão e a participação dos alunos na medida em que o professor realiza as atividades que propõe. Então, não é como o carrasco que manda fazer, né? E não que a gente não deva
enquanto docentes, mandar fazer certas atividades que são importantes para o processo de ensino e de aprendizagem. Mas quando você participa, você legitima aquela prática, né? Coloca mais uma camada de impacto sobre ela. E a questão do mistério, de quem é esse autor, ou o segredo de quem foi o autor, uma vez revelado, ele também motiva os alunos para participarem, né? Aproxima docente e discente. E é por isso que entendo, e esse trabalho também consegue frisar ou construir a ideia de que esse trabalho do professor, como autor, né, participando das atividades e produzindo para que os seus alunos possam ver e conjuntamente os seus alunos sob uma temática similar, isso também pode fortalecer o processo de ensino e aprendizagem. Eu paro por aqui, mas eu gostaria de agradecer a atenção dos que chegaram até esse ponto e a oportunidade, claro, de apresentar essa fala, de apresentar parte do trabalho que foi realizado e de, em certa feita, os resultados que foram encontrados. A participação dos alunos nas oficinas, ela foi muito significativa. Todos os alunos que estavam presentes realizavam as atividades. E talvez isso seja um reflexo, não somente, mas também desse trabalho colaborativo, né? Aqui estão algumas das referências bibliográficas que foram importantes, né, para pensar a intertextualidade, Koch, Bentz e Cavalcante, em relação a essas perguntas provocadoras, né, ou a importância da pergunta Freire e Founds, o livro do futuro ancestral, né, a obra do Krenak, a crônica, né, uma reunião de crônicas, né, lançada em 2022, e para pensar aí sim o gênero textual crônica, Jorge de Sá. Eu agradeço novamente pela oportunidade, pela atenção, e desejo um bom evento e um bom dia para todo mundo. Obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.